Glórias a Deus, glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, mais uma vez estou aqui para desejar a todos um bom dia. Hoje é dia 3/8/2026, correspondendo então aí o mês de agosto, né? Deus nos concede chegarmos, né, até esse ano. Meus amados irmãos, hoje mais um dia, quero aqui trazer mais um chá da manhã, para que assim nossa vida venha a ser edificada. Amém? Vamos fazer uma oração específica aqui, para nós assim podermos estar dando entrada a mais um estudo da palavra de Deus vivo. Amém? Pai, eu glorifico e exalto a beleza da tua santidade. Queria desejar um bom dia à sua trindade, Pai. Quero te agradecer pelo meu deitar, pelo meu levantar, pelo pão de cada dia, o ar que eu respiro, pelos livramentos e escape a qual o Senhor me conduz, Pai. Enquanto eu e minha família estamos dormindo, enquanto eu e minha família estamos acordados. Hoje, Senhor, estarei gravando aqui mais uma live, para que a vida venha ser edificada por intermédio da tua palavra. Toma à frente a direção deste estudo e que o Senhor venha, Pai, falar tudo aquilo que nós necessitamos ouvir. Seja fel ou seja mel, eis-nos aqui, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, shalom, shalom, da parte do Eterno. Eu trago aqui mais um estudo da palavra do Senhor. Vamos falar um pouquinho aí a respeito do Salmo de números 23. Salmo número 23. Todos nós sabemos que o Salmo ele foi composto por Davi, né? A palavra Davi, de trás para frente, significa vida. Só em Cristo nós temos vida. Mas por que Davi vai escrever o Salmo 23, né? Louvado bem seja o nome do Senhor. Vamos entrar agora nesse estudo abençoado da paz de Deus. Vem comigo dentro da Escritura Sagrada. Eu gostaria de dar um tema a esta mensagem: uma esperança no meio de um desespero. Vemos aqui que Salmo de Davi, que significa amado. A palavra vai dizer assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A palavra Senhor é atribuído a Adonai, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Davi está falando de Senhor, é uma forma também de nós respeitarmos que Ele está acima de nós. Quando Davi vai falar que o Senhor é meu, ele está falando Jeová é Roi, que significa meu pastor, né? Qual é a função de um pastor? Cuidar, zelar, orientar, aconselhar, né? Então nós vemos que todo pastor no Oriente Médio, ele tinha uma função de cuidar do pasto. Nós conhecemos muito bem a história de Davi, que Davi venceu o urso, venceu o leão. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos aqui que a função do pastor na igreja é cuidar e zelar do rebanho. Mas esse rebanho que não é dele, esse rebanho pertence a Jesus Cristo. Quando Davi está falando que é meu, Davi estava passando uma confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está passando uma confiança. A nossa confiança deve estar totalmente voltada para o nosso Criador. Porque na realidade, quando Davi fala o Senhor é meu pastor que nada me faltará, no texto original vai dizer que o Senhor é meu pastor e Ele nada me deixa faltar, né? Quero dizer que Deus, Ele vai cuidar de nós, né? Deus conhece nossa necessidade. Deus conhece o nosso desespero. Quando Davi cita esse versículo,
Ele estava buscando uma referência, pois não tinha um apoio familiar de seu pai. Davi era filho, desprezado. Quando Davi ele vai citar essa palavra que o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta, ele estava buscando referência. Davi poderia muito bem chamar o Senhor de o Senhor meu amigo, o Senhor meu irmão, mas não, ele disse: o Senhor é meu pastor. Davi estava se colocando que a dependência dele, a confiança dele, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra pastor no hebraico significa ra, que significa apacentar, cuidar e alimentar, O pastor tinha a obrigação de alimentar o seu rebanho. O pastor tinha a obrigação de cuidar do seu rebanho, de alimentar o seu rebanho. Existe o pastor, existe o mercenário. O mercenário é aquele que só visa interesse. Louvado, bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vemos que Davi estava procurando uma referência, porque Davi, dentro da sua casa, ele foi desprezado. Davi, ele foi humilhado, tanto pelo seu pai como pelos seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 1, uma das características de Davi era o que? A submissão. Davi, ele se põe diante de Deus e respeita em quem é aquele que ele estava confiando. Versículo 2 vai dizer: deitar-me fazem verdes pastos, conduza-me mansamente às águas tranquilas. Quando Davi vai citar o versículo 2, irmão, ele estava deitado no pasto fazendo o quê? Ele estava refletindo na sua vida, de tudo que estava acontecendo com ele. E tem momentos da nossa vida que nós, irmão, devemos parar para refletirmos, Mas ele estava no lugar de descanso. Descanse e deixe que Deus fale sobre você. Deitar-me faz verdes pastos. Por que verdes pastos? O pasto ele é verde, então é símbolo de quê? Esperança. Conduze-me mansamente às águas tranquilas. Quando Davi estava ali no pasto deitado, Saul tinha cometido abominações contra Deus e foi rejeitado. Mas Davi ficou no pasto esperando o momento para Deus usá-lo, Mesmo que a unção tivesse descido sobre a sua cabeça, o tempo é de Deus e não nosso. Conduz-me mansamente às águas tranquilas. Louvado, de pasto é sinônimo de alimento. Muitas das vezes nós devemos estar no pasto para estar o quê? Passando em um aprendizado. Passando em o quê? Num preparo. Água fala de quê? Purificação, de hidratação. O versículo 3 diz assim: refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, Davi estava falando para Deus: Senhor, me preserva, me conserva, para que no tempo certo o Senhor venha me usar. A alma fala de sentimento, fala de angústias. Vereda da justiça, irmão, nós fazemos aquilo que é correto perante os olhos do Senhor, porque esse é o caminho correto a ser trilhado, é o caminho da verdade. Então nós vemos que Davi escolheu o nome de Deus para reverenciá-lo. Israel estava passando um aperto por causa do rei Saul, que foi desobediente a Deus. O versículo 4 vai dizer aqui: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vemos aqui que Deus protege e cuida dos seus adoradores em momentos difíceis. Cajado fala de proteção.
consolo, fala de Deus alivia nossa dor e sofrimento. E vara fala de autoridade, disciplina, provisão divina. E tem muitos homens e mulheres de Deus que perderam o seu cajado, perderam a sua vara, porque não são mais exemplo. A Bíblia vai dizer: dai honra quem tem honra, mas a honra é para quem tem respeito, a honra é para quem tem caráter de homem de Deus. Na igreja a gente não tem amigo, na igreja nós temos irmão em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 5 vai dizer: preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi, depois que recebe o chamado, tem muitos inimigos. O chamado traz inimigos. Quem tem chamado de Deus não tem amigo. Olha, diz lá em 1 Samuel capítulo 16, quando Davi foi ungido. Quando Davi foi ungido, ele recebe as 3 confirmações do seu ministério. A primeira foi em Belém, no campo, na casa dos seus pais. Segundo, na frente dos seus irmãos, E em Hebrom, pelos homens de Judá. Terceiro, pelos anciãos e as 10 tribos do norte. Irmão, quando a unção de Deus vem e o homem não reconhece, Deus faz com que as pessoas venham de fora para reconhecer aquilo que Deus tem na sua vida. Não te preocupe com a humilhação, não te preocupe com as afrontas. Creia que Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. O versículo 6 diz assim: certamente que a bondade me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Quando guardamos a bondade e o amor, seguimos firmes na casa de Deus e temos a vitória antes da batalha. E nós também podemos observar, irmão, no Salmo 23, os 7 nomes de Deus codificados: Jeová Roi, que é o Senhor é meu pastor; Jeová Jireh, o Senhor proverá; Jeová Shalom, o Senhor é minha paz; Jeová Rafá, Ele é o Senhor que cura; Jeová Tsequeno, o Senhor é a nossa justiça; Jeová Chamar, o Senhor está presente; e Jeová Nissan, o Senhor é a nossa bandeira. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, ficamos aqui, irmão, com mais um estudo da palavra de Deus, o segredo do Salmo 23, que o Eterno possa te abençoar. E amanhã estarei aqui para trazer aula a respeito de batismo. Amém? Que Deus te abençoe. Shalom na paz de Deus.